Fala galera, beleza? Hoje estou aqui para falar sobre a cosmologia de World of Darkness, um verso bem conhecido por seu nível de poder absurdo e que é escalado por muitos como o verso mais forte da ficção. Enfim, sem mais enrolação, bora lá! O que é Mundo das Trevas, no original World of Darkness, é o nome dado a dois universos ficcionais relacionados, mas distintos, criados como configurações de campanha para role-playing games de horror originalmente da editora estadunidense White Wolf. O primeiro foi concebido por Mark Reinagen, enquanto o segundo foi projetado por várias pessoas da White Wolf Gaming Studio, que Reinagen ajudou a criar. Enfim, não vou me aprofundar muito no que é, já que o vídeo tem foco na cosmologia, e se eu me aprofundasse o vídeo ficaria enorme, já que a cosmologia de World é muito grande. Observação: não irei abordar o tier do verso, já que estou aqui para explicar a cosmologia e não escalar. Enfim, bora lá! Cosmologia de World of Darkness. Terra, o mundo material, também conhecido pelos Garou como o reino de Gaia e pelos fantasmas como os Killongs, é o mundo da vida cotidiana com o qual todos os humanos, vampiros, magos, caçadores e lobisomens estão familiarizados. A Umbra é a maior parte da realidade, estando ela situada fora da realidade convencional mundana, mas existindo dentro do Telúria. Ela é o mundo espiritual, separado do mundo material, sendo separado pelo Gauntlet, uma barreira metafísica que separa esses dois mundos. A Umbra é dividida em níveis, sendo elas baixo, médio e alto. Penumbra. Diretamente sobreposto ao mundo material está uma parte da Umbra conhecida como Penumbra. A penumbra espelha a realidade física, mas a realidade como é suposto ser. Embora divididos, os dois já foram unidos. O mundo espiritual ainda toca o mundo material, pois se ele fosse completamente destruído, a Terra não poderia sustentar a vida. Ações poderosas no plano físico enviam emanação para o mundo espiritual. As mais poderosas dessas emanações psíquicas ondulam passando da penumbra para a umbra próxima, onde criam reinos inteiros. Esses reinos costumam se formar com base em uma única ideia ou coleção de lendas. Por exemplo, os campos nazistas criaram buracos do inferno compostos que levam a Malfeas ou reino da atrocidade. O bombardeio atômico enviou o reflexo psíquico de zonas mortas para 1000 infernos dos reis de Ama. Na penumbra, um depósito de lixo tóxico ficará repleto de malditos malévolos. Uma cidade será coberta por teias de aranha tecidas por aranhas padrão e um bosque de árvores ficará mais alto e selvagem. Uma erupção de vulcão ou uma fábrica em chamas pode dar origem a Fire Elementals. A aparência da penumbra parece ser baseada no ponto de vista do observador. Os lobisomens verão de uma forma mais animista, com uma lua imensa dominando o céu. O sol, ao contrário, tende a ser muito menor, e tudo representado por um espírito. Alguns magos podem vê-lo mais representando ideais e conceitos do que espíritos. Outros magos, e o raro vampiro que o faz aqui, verão as coisas em estado de decadência. Um sol vermelho inchado, brilhando sobre prédios em ruínas e carcaças enferrujadas de carros. Um observador desinformado pode assumir, com base na descrição, que existem 3 penumbras diferentes, uma para cada umbra. Esta é uma suposição errada. No entanto, se 3 viajantes diferentes chegam à penumbra, cada um visualizando uma faceta diferente, eles ainda são capazes de se ver e se contatar. Apesar das diferentes perspectivas, existe realmente apenas uma penumbra. Por esta razão, é possível que Shadowlands/Vasteland seja simplesmente um aspecto da penumbra. Umbra rasa. A umbra rasa refere-se coletivamente às 3 umbra e à película, Gauntlets. Umbra alta, também conhecida como umbra astral, plano astral ou umbra superior, são os reinos espirituais, onde estão os pensamentos e conceitos abstratos, sem ligação direta com o mundo carnal. A umbra alta é diversas vezes acessada pelos magos adeptos da mente em seus níveis mais altos.
Formado de substâncias efêmeras, a Umbra Alta é habitado por anjos, demônios e espíritos, que são conceitos, abstrações, simbolizações e ética. Ela é dividida em Vulgata, uma região onde várias ideias comuns, por exemplo, invenção, amor ou combate corpo a corpo, formam pequenos reinos microcósmicos que interagem frequentemente uns com os outros conforme as ideias e crenças humanas mudam. Agulhas, a região onde as principais ideias abstratas, como a guerra ou o amor, formam reinos. Cortes, região onde podem ser encontradas sociedades importantes, como o Monte Olimpo do mito e a corte do panteão hindu, incluindo deuses. Epifanias, o reino de abstração final, inatingível pela maioria dos mortais. Umbra Média, esta parte da Umbra reflete o ambiente natural, tanto em seu estado primitivo quanto na bagunça tóxica e contaminada que se tornou nas noites modernas. Ele é rotineiramente visitado pela raça dos Garou, lobisomens, embora alguns magos também façam visitas regulares aqui. Diferente da Umbra Alta, a Umbra Média não é organizada hierarquicamente. Em vez disso, é dividido em uma série de reinos distintos de realidade física, divididos por abismos de vazio relativo e bolsões de atividade espiritual. São esses. Abyss foi criado por atos de extrema destruição, embora todas as feras tenham opiniões diferentes sobre o que exatamente aconteceu. Existem muitas criaturas horríveis dentro dos abismos que levam às paredes internas do poço. Também é conhecido como abismo pelos magos humanos. O equivalente a um buraco negro espiritual, o abismo é cercado por densas névoas, levando a um reino de lama estéril e rochas. Isso, por sua vez, leva ao fosso que é tão profundo e amplo que deve ser sem fundo. Qualquer coisa lançada no abismo está perdida para sempre, simplesmente desaparecendo como se nunca tivesse existido. Quase tudo que caiu no abismo nunca mais voltou. A única coisa que parece sair do abismo é o estranho chamado calmante que pode inspirar Arano em Garou. A Ethereal Realm, também conhecido como a Eteria, é a extensão mais distante do reino próximo dentro da Umbra que se estende sobre a selva espiritual até a membrana. É refletido no mundo físico como os céus que circulam constantemente durante a noite e o dia. Atrocity Realm, elevado pela dor humana. Milênios de sofrimento de todas as vítimas do mundo criaram este reino, um lugar onde as piores crueldades e torturas foram imortalizadas. Nenhum Garou busca este lugar para a glória, aqueles que vêm aqui o fazem para aprender, não importa o quão dolorosa seja a lição. Battleground, conhecido no Oriente como o Reino dos Espíritos Lutadores, é um reino próximo dentro da Umbra que contém todas as batalhas que já foram travadas, desde os primeiros conflitos entre tribos neolíticas contra ursos e lobos, ou Imperium e as Guerras da Fúria até os conflitos atuais no Oriente Médio e as guerras de gangues. Cyberrealm. O Cyberrealm é jovem, no que diz respeito a Near Realms, tendo surgido quando os humanos começaram a usar a tecnologia em suas vidas diárias. O reino inchou muito, entretanto, após 1800, quando os dispositivos da Revolução Industrial lançaram sombras espirituais na Umbra. Agora, no século XXI, este reino é um reflexo vasto e poderoso da Era da Informação. No Cyberrealm, os construtos da Veaver ficaram descontrolados, tecendo um reino proibitivo de aço, arame e em tecnologia avançada. Erebus. Frequentemente comparado ao inferno dos Garou, Erebus é na verdade um lugar de limpeza espiritual. O Erebus está cheio de rios de prata derretida que queimam e curam ao mesmo tempo, estendendo o tormento dos presos por meses, anos, possivelmente até séculos. Fluxrealm, como uma das últimas âncoras da Wild dentro do mundo, é um lugar de caos, de mudanças constantes e possibilidades infinitas. A entrada neste reino é muito difícil, já que a teia de padrões é particularmente espessa lá. Sair do reino pode ser um desafio ainda maior. E Brasil aparece como uma terra de histórias de fantasia sem fim. Aqui, as estações nunca mudam e o dia permanece eternamente trancado no crepúsculo. Na metade ocidental da Terra, o sol se põe em um céu de verão. A leste, a lua nasce, fria e sinistra, em uma noite de solstício de inverno. As terras do oeste têm bosques bem cuidados com pouca vegetação rasteira. Arcádia é a casa original das fadas.
Supostamente está no centro do sonho, mas foi selada desde a cisão. Os portões foram abertos por um influxo de glamour no pouso da Apollo 11 na Lua em 1969, permitindo o exílio/retorno do Cid. Enquanto Arcádia permanece um paraíso inviolável nas mentes da grande maioria dos Fae, um número crescente deles teme que esteja em perigo terrível. Legendary Realm. Garous viajando por este reino pode vivenciar a vida de seus ancestrais lendários. A maior parte da paisagem recria um mundo do Imperium e, dentro dele, quase todas as terras dos Garou perduram. Mountains of Aven. O reino se manifesta como uma grande cadeia de montanhas, superando até mesmo o poderoso Himalaia, cristas acima de um mar de nuvens. Alguns sábios em Geokai acreditam que pagodes e cidades ocultas ficam na cordilheira, fora do alcance da maioria dos espíritos. Aqueles que se atrevem a tentar descobrir que podem andar nas nuvens e se pegam andando com espíritos de todos os tipos de criaturas voadoras. Pangaea. Pangaea é um reflexo da Terra primitiva, mostrando ao mundo como ele era antes da civilização, da história humana e até do Imperium. É uma época em que os continentes da Terra eram uma recriação temperada com anacronismo e horrores atávicos há muito esquecidos. Scar. É uma manifestação da Revolução Industrial corrompida em uma opressão opressora sob um ideal de prosperidade enferrujado. Sumer Country. As lendas dizem que esse reino é um reflexo do amor puro e ilimitado de Gaia por seus filhos. Em contos antigos, heróis consumados e aspirantes errantes estavam destinados a encontrá-lo em momentos cruciais de suas vidas, momentos decisivos escolhidos por Gaia quando eles pudessem receber cura, paz, sabedoria e até mesmo dons de poder espiritual ou discernimento. Tigerlands. As Terras do Tigre são um reino Yang dentro da Umbra Oriental que atua como um refugiado para os espíritos de animais ameaçados e espíritos que perderam suas casas após o corte raso humano. O reino está ameaçado pelo alto desmatamento e industrialização do leste, que produz malditos que atacam o reino. Wolfone. Este reino é uma vasta extensão de natureza intocada. Respostas aos mistérios primordiais estão escondidos aqui. Todos os lobisomens que chegam em Wolfome mudam imediatamente para a forma de lupus, mas eles não podem voltar de suas formas de lobo durante sua estada. É preciso dominar os caminhos do lobo para sobreviver. Alguns viajantes atestam que é um reino onde os lobos são dominantes, onde as outrora grandes cidades da humanidade agora estão em ruínas, invadidas pelo deserto. Umbra Baixa, também conhecida como Submundo ou Umbra Negra, é o domínio dos mortos e das memórias. Só é possível adentrar neste local depois de morto. Ele é composto de memórias e é dividida em várias áreas: Terras das Sombras, Reinos Negros, Tempestade, Labirinto, Abismo e Esquecimento. Existem várias coisas em toda a Umbra em todos os níveis. Na Umbra Baixa existe o que são chamadas de zonas. São elas: Teia digital. É a reflexão metafísica e a essência da web, uma realidade tornada real pela existência da internet, localizada dentro da mente dos magos. O reino dos sonhos Maia. É a fonte ou os reflexos dos sonhos, possivelmente ligados aos sonhos das fadas perdidos. Composto por um número desconcertante de camadas, nenhuma das quais pode realmente ser real para ninguém, exceto para a pessoa que as experimenta. Mundo Oco. Os mundos ocos constituem um tipo inteiramente diferente de Umbra, e a chamam de Umbra interna, alegando que se a Terra é um teatro e um mundo além do saguão é a Umbra, a área nos bastidores é onde estão os mundos ocos pode ser encontrado. A Zona do Espelho. É um misterioso espaço perdido onde a ordem normal das coisas, como aparecem para o observador, parece estar invertida. Aqui uma coleção infinita de espelhos, distorcendo o que é real e falso. A Zona Nula. São corredores infinitos entre o mundo terreno e os reinos Umbra. Pode ser a forma ou a aparência atual das estradas antigas, conforme visto por outros viajantes que as encontraram. Vistas. Vistas são áreas dentro da Umbra que abrem um tipo de filme, refletindo um dos 4 temas: morte, êxtase, caos ou origem. Diferente da película, que separa a Umbra do mundo material, o horizonte é a barreira mágica que separa a Umbra das áreas além. Entretanto, o horizonte é mais que uma barreira.
Ele também é um ambiente único, onde terras conhecidas como reinos do horizonte são construídas. Entre esses reinos, encontramos os reinos das sombras. São, de forma insubstanciais, sombras dos reinos fragmento. Além do horizonte está umbra profunda. O reino umbral é limitado à atmosfera terrestre, porém, além da umbra terrestre está a umbra profunda que, em grande parte, é um vazio imenso. Criaturas alienígenas além da imaginação existem nas áreas vazias entre as estrelas, e planetas bizarros giram em torno de estrelas estrangeiras. Os reinos fragmento são assim chamados pelo fato de um dia terem sido pedaços de Gaia que, atualmente, estão espalhados pelo sistema solar. Alguns magos acreditam na existência de 9 desses reinos, outros acreditam na existência de muitos outros. Os reinos paradoxo. Esses reinos são formados quando um mago executa uma magia perto de um adormecido, criando um paradoxo e, consequentemente, o reino sobre esse mesmo paradoxo. O mago só conseguirá de libertar desse reino quando conseguir resolver o problema desse paradoxo. Os reinos umbróticos são os reinos criados pelos espíritos. Eterspace, também chamado de True Horizon, ocupa o espaço umbral entre a borda da atmosfera da Terra e o cinturão de asteroides. Cada um dos planetas rochosos, flutuando através do Eterspace, os planetas inferiores, manifestam um Shard Realm dentro do Eterspace, composto inteiramente por uma das 9 esferas de magia. Os reinos fragmentos são tão puramente a essência de uma determinada esfera que são incompreensíveis e impossíveis de viver. Felizmente, cada Shard Realm lança uma sombra no First Horizon, ou pelo menos costumava, pré-Reckoning, chamada Shard Realm. Esses reinos da sombra são muito mais compreensíveis e fáceis de sobreviver, embora isso não deva ser entendido como seguro por qualquer definição da palavra. Asteroid Belt, também conhecido como Far Horizon, é o que a maioria dos magos se refere quando mencionam o horizonte. Ele mapeia fisicamente para o cinturão de asteroides e é incrivelmente perigoso para passar. Rotas seguras através da barreira de energia em mudança e grandes asteroides costumavam ser mapeadas, mas após o cálculo dessas rotas não são mais confiáveis. O abismo. Abismo é um termo empregado pelos magos para descrever a fenda infiltrante de irrealidade que fica entre os reinos supernos e os reinos do mundo caído. Na cosmologia da Atlântida, o abismo é o que não é e o que ainda não foi. É a fonte do paradoxo. Não é um lugar do mal, por sua natureza, não é nada, mas sim a fonte da corrupção natural e da ignorância, destruindo lentamente a realidade até que nada mais reste. Supernalvorut. Os reinos supernos são os planos superiores de existência dos quais todas as fontes mágicas surgem. T-Realm Supernal não são locais físicos. Em vez disso, eles estão ao nosso redor, mas a mentira e a percepção humana limitada impedem os mortais de percebê-los em toda a sua glória. Os magos podem vê-los, ou pelo menos ter um vislumbre deles, na forma de mistérios, mas mesmo eles são limitados por seu caminho, que os permite apenas perceber uma versão levemente distorcida do supernal, correspondendo ao reino com o qual eles se conectaram. Ele é o que concede significado aos conceitos incorporados no mundo decaído. 5 reinos supernos são conhecidos pelos magos modernos. Cada um é reconhecido como o lar de um tipo particular de magia, é habitado por um tipo particular de ser superior. E é o lar de uma das torres de vigia que chama os magos para os caminhos mágicos. Enquanto o mana de todos os arcanos está presente em todos os reinos, cada um é governado por 2, o sutil e o bruto. Éter/Obrimus, reino das esferas celestiais e morada dos anjos, lar da torre de vigia da chave dourada. Governado pelo arcano do primórdio e das forças, o da morte é inferior. Arcádia/Acanthus, reino de encantamento e morada dos Fai, lar da torre de vigia do espinho lunarescente. Governado pelo arcano do destino e do tempo, o das forças é inferior. Pandemônio/Mastigos, reino dos pesadelos e morada dos demônios, lar da torre de vigia da manopla de ferro. Governado pelo arcano da mente e do espaço, o da matéria é inferior. Primalvild/Tirsos, reino dos totens e morada das feras, lar da torre de vigia da pedra cantante.
Governado pelo arcano do espírito e da vida, o da mente é inferior. Stygia/Moros, reino das criptas e morada das sombras, lar da torre de vigia da moeda de chumbo. Governado pelo arcano da morte e da matéria, o do espírito é inferior. Os padrões ou patterns são as formas originais de tudo aquilo que dispõe no mundo qualquer tipo de representação, cada mínimo detalhe na realidade sendo a representação de um padrão, eu, você, objetos, matéria, energia e até ideias ou conceitos. Padrões são todas as funções, variáveis e instâncias existentes. Para cada mínimo elemento na realidade existe um padrão idealístico. Uma referência direta ao platonismo, a teoria das ideias de Platão, no qual é introduzido a filosofia do mundo intelectual das formas, sendo o pautador do mundo sensível. Basicamente dessa forma, como descrito na imagem, as formas originais da criação dão aspecto ao conceito, que são as ideias, e as ideias configuram os elementos físicos, sendo a forma platônica da beleza em primeira camada, o conceito de beleza em segunda camada, e a terceira camada, quando o idealístico começa a se manifestar no mundo físico sensitivo. O mundo superno tem justamente essa função. Ele constrói o significado dos conceitos incorporados no mundo decaído, que é o nosso mundo material. Outras regiões Shanti. Os Shanti são regiões representativas das três ressonâncias, dinamismo, êxtase e entropia, e são indiscutivelmente as casas da tríade, a Virt, a Veaver e a Virn. Os verdadeiros corações dos Shanti parecem não existir em nenhum lugar em particular. Ao invés disso, existem separados do resto do Telurian e estendem a mão para tocar muitos lugares. Flux. O reino de criação constante e poder bruto, o Flux parece existir em muitos lugares ao mesmo tempo. Seu reflexo na umbra espiritual, também chamado de fluxo, assim como o resplendor, pulsa com as energias da Virt. Disse que Pange foi tocada por Flux, responsável pela natureza incontrolável do reino. Carib diz, um vórtice giratório na umbra profunda, é dito que absorve os detritos do universo e os reciclam de volta ao fluxo. Dada a natureza inconstante da Virt, entretanto, os locais concretos associados ao fluxo são poucos. Mais comumente, as energias do fluxo passam sobre uma área, causando mudanças rápidas e caos geral, e depois seguem em frente. Malfeas. O lar. Alguns dizem que a prisão da Virna é um reino montado a partir dos farrapos de pedaços caídos da umbra, tecido em uma colcha de retalhos que desafia as tentativas de mapear e domesticar. Lar de Malfeana e Pandim, servos da Virna e outros seres nocivos. Malfeas é um reino cujo crescimento constante é a única maneira de superar sua constante desintegração interna. É dito que Malfeas está intimamente relacionado ao labirinto da tempestade, alguns dizem que eles são um e o mesmo, e Vastelândia é uma extensão de Malfeas que alcança a umbra próxima. Malfeas também toca inúmeras pequenas pragas e fossas através da umbra e muitas das regiões mais desagradáveis da umbra astral, espalhando discórdia e decadência em seu rastro. Bigone Umbra. Alguns reinos e aspectos da umbra não existem mais, ou não são mais acessíveis da mesma maneira. A película tem se tornado historicamente mais forte e mais espessa à medida que a civilização se desenvolve em sua forma moderna, e isso faz com que a umbra fique cada vez mais isolada da Terra. Ao mesmo tempo, partes da umbra se isolaram e não podem mais ser encontradas. Não está claro se esse processo ocorre por exclusão artificial ou abstinência natural. Finalmente, alguns aspectos da umbra, construída artificialmente no passado, simplesmente não resistiram ao teste do tempo. Monte Kafan de The Web of Fate. Considerado por muitos magos a chave para vencer a Guerra da Ascensão, o Monte Kaf era o chamado ponto de correspondência, permitindo acesso a todas as partes do Telurian, o ponto de junção perfeito para o fluxo de informações, viajantes e poder. Ozao Ibatin tem o crédito de descobri-lo e usá-lo como a pedra angular arquitetônica da Web of Fate, uma rede por meio da qual as informações foram transmitidas em enorme velocidade durante um período que vai do século VIII ao século XIII. A própria Teia da Fé entrou em colapso como resultado de lutas internas, cruzadas e o enfraquecimento de lugares mágicos de poder, mas suas fundações permaneceram descobertas pelos engenheiros de diferença no 1950, graças a quem se tornou a web digital.
O acesso ao próprio Monte Caf foi perdido quase ao mesmo tempo, mas a web digital parece continuar a tirar proveito de suas propriedades exclusivas. O Telúria, os humanos pensam que sabem o que é a realidade sobre o que é a vida. Eles acham que sabem porque podem pensar. Penso, logo existo. Essa atitude é eu sou o topo da cadeia alimentar, então eu decido o que é real e o que não é. O que eles não querem que exista, simplesmente não existe. Exceto, talvez, em seus sonhos. Ou pesadelos. Então, eles acabam vendo as sombras na parede da caverna, pensando que aquilo é como o mundo é realmente. Eles nunca olham para quem faz as sombras. Nancy Collins, em The Blood Tellurian é o todo cósmico, toda a realidade, literalmente tudo que existe que não há nada fora. O Tellurian é chamado de Deus, em Magia The Ascension 20th Anniversary Edition, deixando claro que o Tellurian é o próprio Theonis de ver, Deus. Lá também é afirmado que o Tellurian é todas as possibilidades e todas as coisas, no qual não pode ser descrito, exceto por metáforas. O universo. Sabemos que existem pelo menos de 6 a 8, ou até mesmo 11, usando a teoria das supercordas que já foram apresentadas na obra, dimensões dentro do verso, com a web digital contendo pelo menos 6 dimensões, sendo usada por deuses literais para iluminar a humanidade. Dimensões essas em que os magos marotos têm acesso. Os adeptos virtuais de hoje, então, favorecem Malandro Hermes em seu disfarce de ladrão brincalhão iluminado. Funcionando como sua elite mercurial, eles usam a internet, tanto em sua forma mundana quanto em seu aspecto de web digital, como um tabuleiro de xadrez de 6 dimensões para derrotando tirania e iluminar a humanidade. Por definição, os marotos confundem definição. Anticorpos complexos para a doença da racionalidade. Eles são menos irracionais do que contra-ração. Princípios incertos, pairando em um catbox de 6 dimensões que suspende a vida e a morte e todas as coisas entre eles. Outrora um médico que atraiu a atenção da tecnocracia, Davenport sobreviveu a uma tentativa de assassinato que matou sua família e o deixou louco. Desde então, ele comandou as forças do caos em um 8-dimensional tabuleiro de xadrez de subterfúgios, terrorismo e alianças extradimensionais. E se isso soa como uma ideia ultrapassada, dê uma olhada no conceito de física quântica da teoria das supercordas, uma ideia que também ecoa a metáfora da tapeçaria. O universo em Void é infinito, que formam um número infinito de multiversos infinitos, com reinos umbráticos infinitos, com possibilidades infinitas, contidos no infinito que é a criação, Telúria. Antes da destruição do paraíso, tudo tinha um número quase infinito senão infinito, de significados. Dano agravado em World of Darkness. Existem diferentes tipos de dano. Entre esses danos existem o dano agravado, que são ferimentos metafísicos, agindo no próprio padrão dos seres. A maioria dos monstros podem se curar de dano agravado. Bom, foi isso galera, obrigado por ter